Bom, a gente segue aqui com mais informação. Nas redes sociais, no fim de semana, repercutiu muito a informação de que o professor Marcos Dantas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, sugeriu o uso de guilhotina contra Vicky Justus, de 5 anos, filha do empresário Roberto Justus, em um comentário feito nas redes sociais no fim de semana. Você está vendo aí, ó, esse comentário infeliz feito por esse professor de História da UFRJ. A declaração foi feita após uma postagem com fotos da criança usando uma bolsa de luxo avaliada em R$14 mil. Bom, o professor, em resposta a um comentário que defendia ideais da Revolução Russa de 1917, esse comentário dizia o seguinte: os bolcheviques estavam certos. E aí o professor Marcos Dantas aparece ali, ele responde escrevendo: só guilhotina. Bom, a resposta veio, não é? O casal Ana Paula e Roberto Justus divulgou um vídeo no domingo para anunciar que vai processar esse professor, o Marcos Dantas, da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sugeriu uma guilhotina contra uma criança de 5 anos, que é a filha desses dois empresários. Bom, essa fala repercutiu bastante, né, nas redes sociais e, inclusive, além desse professor, outras pessoas que comentaram na publicação fizeram ataques criminosos contra essa pequena e eles também serão processados de acordo com o casal. E esse casal recebeu o apoio de diversos parlamentares, entre eles o deputado federal Nicolas Ferreira, a deputada Júlia Zanata. Claro, esse caso repercutiu muito, como eu disse, e causou comoção. O deputado estadual do PL do Rio de Janeiro, Douglas Gomes, que já conversou várias vezes aqui com a gente na Auriverde Brasil, também fez uma publicação nas redes sociais dizendo que acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro contra a atuação desse professor por conta dessa fala, né? Ele não teria condições de lecionar em uma universidade federal por conta desse comentário infeliz, para dizer o mínimo, feito nas redes sociais desse professor, o Marcos Dantas, da UFRJ. Eu conversei aqui com o deputado estadual Douglas Gomes, ele gentilmente aceitou conversar com a gente aqui para explicar essa situação toda. Deputado, bom dia para o senhor, obrigado por falar com a Auriverde Brasil mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, e obrigado aí pela oportunidade de fala que vocês estão dando. Deputado, uma cena lamentável vinda de um professor de uma universidade federal, um professor de História. Queria que o senhor explicasse essa medida que o senhor tomou diante do Ministério Público. Bom, na verdade, nós tomamos algumas medidas. A primeira foi oficiar, né, a própria UFRJ, entender mais sobre esse caso. Até então, ontem nós não tínhamos informações desse pseudo-professor, né? E também preparando aí uma representação ao Ministério Público. Já tivemos ciência aí de uma nota da própria UFRJ afirmando que o mesmo já não está em sala de aula desde 2022, que ele já se aposentou e que a opinião dele não representa, né, a opinião da instituição. Mas fica aquela preocupação, né, o que esse professor ensinou durante todo esse tempo que ele lecionou nessa importante universidade que fica aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nossa representação é em face para que seja apurado as condutas do Marcos referente a esse caso e também seja feito um levantamento minucioso do trabalho que o Marcos fez dentro de sala de aula e qual o resultado que isso pode causar em nossa sociedade. Agora, deputado, quais são os próximos passos que a gente pode esperar dessa representação no Ministério Público? Bom, protocolamos, agora nós vamos tentar despachar, né? Estamos levantando diversos elementos, esse não foi o único posicionamento dele nesse sentido, nós temos aí mais informações que a gente está preparando, né? E vamos apresentar e vamos despachar no Ministério Público para que a gente consiga entender quais medidas possam ser tomadas nesse exato momento, lembrando que o próprio Roberto Justus, sua esposa, já estão também movendo a ação, mas isso também não anula a representação que nós estamos fazendo aqui através do nosso mandato da LERJ. Deputado, aqui ao meu lado, nos estúdios da Auriverde Brasil, o vereador Eduardo Bogo, do Novo de São Paulo, tem uma pergunta para o senhor. Olá, deputado, bom dia, prazer falar com o senhor. Deputado, esse suposto pseudo
professor de história, ele está aposentado? Deu para levantar, conseguiu levantar a situação dele? Porque eu lembro, acho que com o Coronel Naime, né? Ele sendo investigado, teve a cassação, o afastamento dos seus vencimentos, né? Sem trânsito em julgado. Eu não sei se ele estiver aposentado, se não seria o caso, até pela destruição que ele fez enquanto estava como professor de história, se não seria o caso também de questionar os vencimentos desse professor. O senhor sabe se ele está aposentado? Qual que é a situação dessa pessoa? Então, nós tivemos acesso à nota da UFRJ que afirma que ele já está aposentado, mas estamos levantando tudo certinho, né, através do portal da transparência lá da UFRJ. Nosso jurídico está fazendo isso nesse exato momento para que a gente possa ter certeza aí e tão logo passar essas informações. Mas concordo com a sua fala. Eu acredito que tudo deve ser muito bem levantado. A gente vê ali, marxista, né, comunista, marxista, alguém que prega que uma garotinha ela seja colocada numa guilhotina. Para mim, nós podemos colocar aí como o pior ser da sociedade. Podemos até comparar com o que aconteceu em 6, 7 de outubro lá em Israel, onde crianças foram executadas. Ou seja, um marginal desse aí, que se chama Marcos Dantas, ele certamente apoia que crianças, que bebês sejam degolados, porque, como você viu através dessa postagem dele, e olha, foi bem corajoso, né? Porque nós estamos vendo aí algumas contas fakes se levantando, falando muitas coisas. Nós estamos levantando também, estamos printando, vamos mandar também para a Polícia Civil, para o Departamento de Crimes de Internet, para que seja levantado o IP dessas pessoas e elas sejam responsabilizadas também. Mas ele usou a própria cara, a própria conta para dizer esse absurdo. E agora vamos buscar para que ele seja responsabilizado e responda sobre essas falas aí. Mas esse é o pensamento da esquerda, né, deputado? Exatamente. Eu estou aqui, é duro a gente generalizar, mas para uma facção ideológica que apoia o Hamas, né, que apoia esses terroristas, nós entendemos que a atitude desse pseudo-professor, né, que está apoiado ideologicamente. Isso aí não vai na linha daquela máxima do acuse-os do que você faz e chame-os do que você é, né? Porque eles falavam que era o Bolsonaro, que era o ódio, né? Que era o gabinete do ódio, fascista, quando na verdade é o que tudo indica, o próprio pessoal, né? Acuse-os do que você faz, chame do que você é, né, deputado? Exatamente. Você vê, nós encontramos postagem dele chamando o Bolsonaro de genocida. Aí, ó. Ele chamando o Bolsonaro de fascista. Essa conta realmente ela não fecha. É o pensamento da esquerda. A gente, infelizmente, se você que é de esquerda que está nos ouvindo, se você não concorda com isso, então mude o seu campo, porque a esquerda em si, na sua estrutura, na sua cultura, ela foi forjada nesse sentido. Vale lembrar também, aproveitando aqui a audiência de vocês, nesse exato momento, hoje totaliza 41 dias que 8 líderes cristãos foram sequestrados, torturados e executados pela Farc na Colômbia. A mesma Farc que apoiou o Lula, que celebrou a soltura do Lula, que festejou a pseudo-vitória do Lula em 2022, a mesma Farc que faz parte do Foro de São Paulo criado por Fidel e por Lula, foi a Farc que, nesse exato momento, completamos aí 41 dias de desaparecimento de 8 cristãos, e a informação que nós temos que eles já foram encontrados numa vala, parece que foram encontrados ontem, 8 cristãos executados na Colômbia pelo grupo terrorista apoiado pelo PT e pelo Lula. Deputado, muito obrigado por conversar aqui com a gente na Auriverde Brasil. Só mais uma questão para a gente finalizar a sua participação. Eu sei do seu horário, o senhor gentilmente aceitou conversar com a gente aqui. Será que o Ministério Público pode entender como atividade criminosa os comentários das outras pessoas que foram na mesma linha desse professor nessa publicação? Olha, nós vivenciamos um tempo bem delicado, onde, dependendo do comprometimento do promotor ou da promotora, isso não é tão certo, tá? Por quê? Hoje em dia me parece mais que quem é punido, a punição é para quem fala, mas não para o que fala, né? Eu fui condenado a 1 ano e 7 meses de prisão por chamar alguém que é biologicamente
tem o mesmo cromossomo que eu, masculino, chamei de ele. Então eu fui condenado a 1 ano e 7 meses de prisão por isso. Nós vimos aí pessoas chutando a cabeça do presidente Bolsonaro, uma bola usando como se fosse a cabeça do presidente Bolsonaro, desejando a morte à filha do presidente Bolsonaro, e ninguém foi condenado. Então, isso depende muito, tá? E vale ressaltar aqui também que eu já consegui derrubar essa condenação absurda. Graças a Deus nós conseguimos, através do próprio indulto do presidente Bolsonaro, e agradecer também ao nosso jurídico. Então, nosso trabalho é para que, primeiro, a gente consiga ali conversar com o promotor, entender, respeitando o Ministério Público, crendo que o promotor que vai, ou promotora que vai atuar nesse caso, são pessoas comprometidas com a verdade, com a justiça, e que vão atuar para que a justiça, nesse caso, ela seja feita não apenas contra o Marcos, mas referente a todos, né? Ele compartilhou, parece que ele comentou na postagem de eu acho que é psicóloga, psicanalista, não lembro direito. Essa pessoa também tem que ser responsabilizada. As contas falsas também essas pessoas precisam ser identificadas e responsabilizadas por conta de toda essa incitação contra a família. E vale lembrar, o ódio deste lado não é por conta dessa bolsa cara da menina. A bolsa custa, eu acho, 14 mil reais. Não é porque é uma família tradicional. Se fosse uma família que fosse ali uma família, 2 homens ou 2 mulheres e uma criança adotada, esse ataque não ia acontecer, né? Mas o que irrita a esquerda é porque é uma família tradicional, um homem, uma mulher e uma criança. Não, e o problema, deputado, não é a bolsa caríssima, né? Paga Sim. com dinheiro privado. O problema é Sim. quando a bolsa é paga com dinheiro público. Por exemplo, da Janja, que estava lá com uma bolsa de mais de 20 mil, paga com dinheiro público, né? Exatamente, exatamente. Deputado estadual Douglas Gomes, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado por conversar com a Auriverde Brasil mais uma vez. A gente agradece muito a sua presença aqui.